Olá pessoal, aqui é Vanessa Lovatel e hoje eu vim compartilhar uma videoaula diferente, que não é de crochê como vocês estão acostumados a ver. Vão ser de máscaras de proteção devido a essa nossa pandemia. Eu comecei a fazer máscaras porque o crochê deu uma parada bem geral nas encomendas. Então, como vários setores, né, deu uma diminuiu o faturamento em muitos setores e no artesanato também está sendo dessa forma. Então eu tive muita procura, pessoas pedindo se eu fazia máscaras, então resolvi fazer e deu super certo, estou vendendo bem. E gostaria, já doei também algumas, e gostaria de compartilhar com vocês para quem está fazendo. Eu fiz ela, desenvolvi ela em 3 tamanhos. Eu comecei com adulta, aí depois foram me pedindo de infantil e adaptando eu consegui chegar a 3 tamanhos. O tamanho 3, que vai servir de crianças de 2 a 5 anos. O tamanho 6, então, que vai de 6 a 8 anos. E o tamanho 9, que é de 9 a 12 anos. E o tamanho 12, que é 12 até um adulto. Então, deu super certo. Todas as encomendas que eu fiz até agora sempre serviram, ficaram bem legais. Então, eu decidi compartilhar para que vocês tenham acesso, né? Consigam fazer para, quem sabe, aí conseguir uma renda extra. Lembrando que antes de usar a sua máscara, você vai lavar ela com água e sabão, né? E depois você vai deixar ela dentro de um saco plástico. Antes de usar a sua máscara, você vai higienizar as suas mãos com álcool gel ou com água e sabão. E depois você vai pegar, então, uma máscara limpa. Você vai tirar ela, né, como você acondicionou ela, vai pegar ela pelo elástico e vai colocar no seu rosto, sem tocar muito no tecido, somente no elástico. Eu vou dar uma puxadinha. Quando você finalizar, você vai novamente tirar pelo elástico e colocar no saquinho e guardar na sua bolsa ou somente no saquinho, para depois, quando você chegar em casa, lavar novamente. Espero que vocês gostem dessa videoaula, compartilhem, aproveitem e se cuidem e protejam-se. Os materiais que você vai precisar para fazer as máscaras vai ser uma tesoura, elástico, esse aqui é bem fininho, alfinetes para depois nós marcarmos, prendermos as pregas, e um tecido 100% algodão. Esse que eu estou usando é o de emoji da Círculo, a criançada adora essa estampa. Vou passar as medidas para vocês, os tamanhos em que eu fui adaptando e deu super certo. Então, eu vou começar no tamanho 3 anos, que vai dar para de 2, 3 e 4 anos. Eu cortei o tecido 16 centímetros por 14 centímetros. Esses 16 centímetros vão ser na parte de cima e os 14 sempre na lateral. Então, aqui vão ser aquelas dobrinhas, né? As preguinhas. E o elástico de 15 centímetros. O tamanho 6 anos, que vai dar para 5, 6, 7, 8 anos, mais ou menos. Eu cortei 17 centímetros na parte de cima e no lado onde vai ficar as preguinhas, 16 centímetros. E o elástico também 16 centímetros. Então, eu corto 2 vezes no tecido. O tamanho 9 anos, então, vai ser de 9 a 12 anos. Cortei 18 por 17.
e o elástico 17 centímetros. E o tamanho 12 anos e adulto, que eu costumo fazer, é 19 por 18. E o elástico de 18 centímetros. Eu costumo também fazer, porque esse tamanho serve para adulto mais feminino. Então, se você precisar um masculino, você pode fazer 20 por 20. Que a maioria, né, os homens, eles têm um rosto maior. Então, para o feminino eu faço esse tamanho, o masculino eu coloco 20 por 20 e eu coloco o elástico de 19 centímetros. Depois, então, de cortarmos o tamanho do nosso molde, duas partes, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o tecido direito com direito. A parte de dentro, então, vai ficar o avesso, os dois pro lado de fora. E eu vou passar uma costura na parte de baixo e na parte de cima. Então, aqui eu fiz esses pontilhados, que vai ser onde que eu vou passar a minha costura nessa parte maior com a minha máquina. Eu não vou conseguir gravar para vocês na parte em que eu vou estar lá na máquina costurando, porque eu não tenho equipamento para isso. Mas é somente uma costura reta, você vai dar um retrocesso no início e no final para prender bem. E depois você vai fazer isso na parte de cima, de baixo e cortar os fios. E depois nós vamos pegar o elástico, nós vamos inserir ele pela parte de dentro. Então, nós vamos deixá-lo dessa forma, dos dois lados. Se você precisar fixar com alfinete, então eu coloco ele aqui no cantinho. Venho com uma costura aqui, dou um retrocesso, desço até o final. Então, eu deixo ele bem arrumadinho, sem ele torcer, aqui e aqui. Então, eu venho e passo uma costura toda essa lateral. Aqui eu faço da mesma forma, coloco ele pro lado de dentro, dessa forma. Então, vou colocar agora, para vocês verem. Deixo ele certinho ali na hora da costura. Aqui, então, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar, vou dar o retrocesso, vou vir até a metade, vou dar o retrocesso também. Depois, eu vou começar aqui novamente, dou o retrocesso e venho até o final e dou o retrocesso. E deixo um espacinho aberto, sem costura, para depois nós podermos desvirar essa nossa peça. Então, costurei as laterais e deixei um espaço aqui do lado, então, para nós desvirarmos. Então, uma você fecha toda e a outra você deixa para desvirar. Então, agora nós vamos desvirar a peça e a nossa máscara vai estar quase finalizada. Então, aqui você desvira, acerta bem os cantinhos. Essa aqui é o tamanho P, né, menorzinha, então ela vai ficar bem pequenininha. Puxa bem o elástico, acerta aqui os cantinhos. Então, já vai ficar dessa forma. Aqui, depois, a gente vem com o ferro e dá uma passadinha, que eu costumo dar uma passadinha para acertar bem as costuras, os cantinhos. Aqui, o que eu faço? Eu viro para dentro esse espaço que ficou aberto. Eu viro os dois para dentro e passo o ferro em cima, que daí ele fica bem certinho ali já para a próxima costura. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os alfinetes e nós vamos fazer pregas. Nós vamos fazer 3 pregas. Todas elas têm 3 pregas, então eu vou fazer e eu costumo fazer meio a olho mesmo. Depois que você fizer as 3, 4, você já vai pegar o jeito. A primeira é sempre difícil, né? Como tudo que a gente faz. Então, aqui eu vou fazer as preguinhas. Depois, no final das 3 pregas, também eu vou medir
para ver se ficou o tamanho. E depois eu vou passar para vocês também o tamanho que cada máscara vai ficar. Elas variam um pouco conforme o tamanho. Deixa eu medir aqui para ver quanto que ficou com as pregas. Ficou com 7, 6,5. Elas teriam que ficar com 8 centímetros. Então, essa daqui eu vou fazer ela um pouquinho menorzinha. Então, para a máscara P, que é o tamanho 3 anos, ela pronta com as pregas, ela fica com 8 centímetros. Depois, para a máscara de 6 anos, ela fica com 9 centímetros. A 6 e a 12 anos, ela fica com 9 centímetros. E a tamanho adulto, né, 12 anos e adulto, eu deixo 10 centímetros. A máscara pronta. Então, é só esse detalhe que vai mudar na hora de... Porque senão ela abre muito na lateral e acaba subindo bastante na parte do olho, do nariz. Então, costumo deixar 8 centímetros, 9 centímetros e 10 centímetros. Mas aí você vai fazendo e vai provando, de repente, se você quiser mudar. Então, você faz o tamanho que você deseja, mas para mim o que deu mais certo foi essa. Agora aqui, então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar a lateral e fechar já deixa eu ver onde é que tá aquela parte, aqui, ó, onde é que, aquele espaço que ficou aberto e que a gente dobrou para dentro com o ferro de passar, a gente vai fechar e já vai fechar essa parte também. Só um detalhe, você pega sempre quando for costurar a parte onde as pregas estejam viradas para baixo. Se você pegar para costurar assim, a máquina vai desdobrar a prega. Então, você pega sempre a costura dessa forma. Sempre dá um retrocesso no início e no fim. E a máscara vai estar prontinha. Fiz as 2 costuras na lateral. Vou cortar bem rente os fios. E a nossa máscara já está finalizada. Super rápido de ser feita. Você pode fazer para sua família, para vender, doação, como você preferir. Então, aqui eu costumo dar passar mais um pouquinho, né? Acertar bem. Deixar mais legal também para entregar, né? Bem certinho, então, a máscara está finalizada. Fiz os outros tamanhos, então, vim mostrar elas finalizadas. Essa foi a primeira, tamanho 3 anos. Essa foi a tamanho 6 anos, que ela vai ficar um pouquinho maior. A tamanho 9 anos. E a 12 anos e adulto. Ficaram dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês possam fazer para vender ou mesmo para a família de vocês, ou dar para ajudar, né, as entidades, como vocês preferirem. Eu gostaria que vocês compartilhassem também, se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem, para que mais pessoas possam ter acesso. E se quiser ajudar com o meu trabalho, inscreva-se e ative o sininho, e assim você receberá todas as notificações das próximas videoaulas. Se cuidem, fiquem bem, se puderem, fiquem em casa. Beijos e até a próxima!